Então, tem um pessoal novo, tem um pessoal já antigo, então é uma mescla esse grupinho, né? Então, a gente está aqui para estudar o Vedanta, né? Sejam todos bem-vindos, retomando esse estudo. E então, sempre lembrar, né? Retomar que a aula a gente sempre começa pontual, 9h30 em 9h30 do Brasil. 9h30 do Brasil e terminamos 10h30, tá? Geralmente a gente tá sempre pontual, né? Se passar um minutinho, dois no máximo, mas pontualmente a gente começa, pontualmente a gente termina. Lembrar de sempre colocar no mudo, né? Então, a aula de Vedanta, quem está iniciando, não é muito na forma de um diálogo, aqui eu falo, lógico que a qualquer momento, se tiver qualquer dúvida, pode sair do mudo e perguntar, não tem problema, ou deixar para o final as questões, ou trazer para o início, ou mandar um e-mail, mandar um WhatsApp com as perguntas, e daí na próxima aula eu vou estar falando. Geralmente, tradicionalmente, quando o professor fala, a gente escuta, né? Porque a mente ela é muito rápida, então as questões elas vão pipocando e o professor nem terminou de falar a sentença, a pergunta já está lá. E às vezes essa resposta ela está encaminhada, ela vai aparecer no decorrer da aula, né? Então se a gente aguentar um pouquinho, quando você vê a resposta apareceu, né? Mas se realmente está lá e não foi resolvido, traga a pergunta, né? Então pode deixar para o final da aula, para o início da aula, ou para a próxima aula mandar um e-mail, um WhatsApp e a gente trabalha a questão, tá bom? Então, ficar sempre no mudo, para não ter interferência de som e qualquer necessidade sai do mudo. As gravações, as aulas são gravadas, né? E todo mundo recebe as aulas, não é imediatamente que recebe, eu mando por e-mail, pode demorar um dia, 2 dias, até sexta-feira todo mundo recebeu. Se não receber até sexta, dá um oi, que daí alguma coisa foi errada. Então é isso em relação nessa parte mais técnica das aulas do Zoom. E agora, então, a gente sempre inicia com uma oração, né? Uma reverência aos mestres e finaliza também com uma oração. Então, a gente abre, né, esse estudo, que a gente tenha colhe o fruto do conhecimento nessa jornada, nesse processo. Então, esse é o intuito da oração, a oração inicial e a oração final. Então, a gente começa com a oração. Então, vocês receberam esse material, tá? Guru Vandanam. Essa é a oração que a gente vai iniciar todo início, né, da aula e finalizar com Swasti Pataha. Então, quem conhece, canta junto, vai estar no mudo. Quem não conhece, escuta e quando sentir confortável, pode cantar. Om Shruti Smriti Purananam Alayam Karunalayam Namami Bhagavatpadam Shankaram Lokashankaram Shankaram Shankaracharyam Keshavam Badarayanam Sutra Bhashya Kritau Vande Bhagavantau Punah Punah Ishvaro Gururatmeti Murti Bheda Vibhagine Vyoma Vyapta Dehaya Dakshinamurtaye Namaha Gokarastvandhakaro Vai Rokarastannivartakaha Andhakara Nirodhitvat Gururithyabhidhiyate Sada Shiva Samarambham Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam. Om Sahana Bhavato Sahanau Bhunakto Saha Viryam Karavavahai Tejasvinavadhitamastu
ma vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Muito bem, então o nosso tópico é a essência da Bhagavad Gita. Então, cada estudo de Vedanta, cada jornada, ou a gente pega um texto clássico, ou a gente pega algum tópico, né? Então, esse, de certa forma, é um texto clássico, mas é uma coletânea, né? Então, a gente vai ver a essência da Bhagavad Gita. Eu acho que assim, todo mundo, né? Quem já está no Vedanta, com certeza já escutou falar sobre a Gita, né? Então, o nome é Bhagavad Gita e o apelido é Gita, né? Gita é curtinho, a gente chama, né? Então, Gita, todo mundo já deve ter escutado. É um texto clássico no estudo do Vedanta, que a gente estuda. Foi bastante difundido por todo o mundo, né, pelo Brasil também, pela ISKCON, né, esse movimento Hare Krishna, ele trouxe bastante essa presença, essa figura de Krishna e o ensinamento da Gita, né, então ficou bastante popular a Gita no Ocidente, então por isso que a maioria já escutou, talvez, né, mesmo não tendo estudado Vedanta. Mas quem está aqui nessa jornada desde o início das aulas online, lá o primeiro texto que a gente pegou para estudar, o valor dos valores, que também era uma coletânea, eram alguns versos do capítulo 13 da Gita, em relação à ética, em relação a valores fundamentais para o estudo do Vedanta, né? Então, esses valores que é a primeira coisa que a gente coloca nessa jornada. Sem esses valores, e valores não é uma teoria, não é algo na cabeça, é algo que a gente vive. Então, sem essa vivência dos valores, o estudo do Vedanta não faz nenhum sentido, simplesmente porque não funciona, né? Então, para funcionar, esse pré-requisito está lá, né? Essa preparação, que é nada mais os valores. Por isso que foi o primeiro texto que a gente pegou e a gente conversou um pouquinho a respeito do que era a Gita. Então, a gente vai retomar de novo, entender um pouquinho, olhar um pouquinho o que é a Bhagavad Gita. Então, retomando, são versos, né? É um ensinamento. Então, o que significa Bhagavad Gita? A palavra Gita significa canção, louvor, canto. Que canto é isso? Esse Bhagavad. Bhagavad é divino, glorioso. É o Senhor Krishna, né? Então, é o canto, é o louvor do Senhor Krishna. Então, é o ensinamento do Senhor Krishna para Arjuna, né? Então, existe uma história, um background de fundo, onde tudo isso acontece. E esse Bhagavad Gita são 700 versos, então a gente não está estudando aqui a Gita inteira. Estudar a Gita inteira demora pelo menos uns 2, 3 anos para ver todas. São 700 versos divididos em 18 capítulos, né? Então, a gente vai estar vendo uma coletânea aqui de 10 versos, e não a Gita inteira. E esse Bhagavad Gita se encontra dentro de um grande épico indiano chamado Mahabharata, né? Esse Mahabharata, ele trabalha todo, ele apresenta a história desse reinado dos Kurus, né? Então, desenvolve toda a história, toda a confusão, todo o drama, né? Um épico. E a Gita é esse momento onde a guerra, culmina a guerra, a batalha entre Pandavas e Kauravas, né? É exatamente onde aparece o ensinamento de Krishna, né? A gente vai estar vendo isso mais para frente. Então, só para ter isso em mente, né, desse contexto. Então, a Gita é um texto clássico que a gente estuda do Vedanta. Ele não é parte do Vedas, mas ele se encontra dentro do Mahabharata, desse grande épico. Então, esse ensinamento, né? Os ensinamentos das Upanishads, o que são os Upanishads? Todo mundo já deve ter escutado. Upanishads, então, dentro do Vedas, né? Então, a gente tem essa escritura sagrada, que é a base de todo o hinduísmo, que é chamado Vedas, conhecimento. Então, esse conhecimento, ele tem essa parte final que nós chamamos de Vedanta, que é o que a gente estuda aqui, né? Essa questão
a respeito do eu, o conhecimento do eu. E esse Vedanta, ele também tem o nome de Upanishads, né? Então, esse é o texto clássico, né, do Vedanta que é estudado. Então, esses ensinamentos das Upanishads, elas estão elaborados numa forma simples e didática na Gita, né? Então, a Gita, ela apresenta exatamente a visão das Upanishads, mas numa forma elaborada, didática e simples. Por isso que a Gita é popular entre todo mundo, porque qualquer um, a qualquer nível que você se encontra nesse estudo, você se conecta com a Gita. Você escuta, faz sentido para você. A própria história do Arjuna, que a gente vai estar vendo um pouquinho hoje, essa história do Arjuna já te conecta, esse sofrimento, essa dor, né? Esse desespero dele, que a gente se encontra muitas vezes no nosso dia a dia, na nossa vida. Então, isso significa o quê? Uma vez que eu entendo a Gita, eu entendi praticamente todo o ensinamento das Escrituras Sagradas. Não falta nada, absolutamente nada. Então, se eu entendo a Gita, eu entendo tudo que as Escrituras querem passar. Tá? Então, isso é um ponto importante de entender esse valor da Gita, completo por si mesmo. Então, o estudo da Gita é o estudo das Escrituras Sagradas por completo. Então, aqui a gente vai estar vendo 10 versos. Essa coletânea de 10 versos é uma coletânea feita pelo Swami Dayananda, foi meu mestre. É de grande importância esses 10 versos. Existe, além dessa importância e de profundidade, são versos que introduzem os diferentes temas, tópicos que a Gita trabalha. Então, a Gita, né, no decorrer dos capítulos, ela vai estar trabalhando diferentes tópicos. Só que esses diferentes tópicos não é algo que eu pego um tópico e eu trabalho aquele tópico e está completo. Não. Esses tópicos a gente não pega individualmente, mas a gente compreende cada tópico como uma visão geral, né? Uma visão profunda no background, né? Então, essa visão, ela abraça todos esses diferentes tópicos da Gita. Então, não é um tópico que eu pego, vou pegar a Gita, ela fala de nutrição, ela fala de meditação, ela fala de ética, ela fala de vários tópicos são desenvolvidos. E esses diferentes tópicos a gente não pega individualmente, mas a gente pega juntamente com essa visão. Então, essa visão completa é muito importante. E qual que é essa visão? Qual que é essa visão que está por trás, que amarra, que abraça todos esses diferentes tópicos tratados na Gita? Então, essa visão, né? Então, o Vedas, essa visão é a mesma visão dos Vedas. Então, os Vedas, ele vê, né, o corpo, a mente, como sendo um veículo, né? Então, o corpo e mente é nada mais, o nosso corpo, a nossa mente é nada mais do que um veículo, um meio para atingir uma meta, né? Então, esse atingir essa meta, eu devo ter a capacidade de atingir a meta. Então, não só eu tenho corpo e mente para atingir, como eu também devo ser apto a conseguir atingir essa meta, né? Então, isso é apresentado pelo Vedas. E também ele apresenta que o ser humano, embora a gente tenha aí toda a configuração, né, do cérebro, a gente tem um altamente programado, né? Então, a neurociência aponta que dá para ver claramente a aproximação, o próximo pensamento do indivíduo, porque existe, né, de certa forma, a gente é bastante programado, o ser humano, mas ainda assim, o Vedas aponta como o ser humano não sendo totalmente programado. O que faz a diferença entre, né, o que a gente encontra essa diferenciação entre o ser humano e os outros seres. Então, a gente vê uma distinção entre um humano e um animal, um humano e uma planta, né? O animal é programado, a planta é programada, o ser humano é programado, mas não totalmente.
Então, a gente vê uma vaca, a gente pega a vaca, ela nasce vegetariana e ela vai morrer vegetariana. Ela não é vegetariana porque ela optou por ser vegetariana. Ela é vegetariana porque ela é uma vaca, né? Ela está programada para comer grama, comer vegetais, né? Você pode dar, né, uma refeição de bife, uma refeição de frango para ela, ela não vai comer, porque está no programa dela. Um tigre, você pode oferecer só vegetal para ela, brócolis, plantas, ele vai comer porque ele tem que sobreviver, mas no momento que ele tem a possibilidade de comer a carne, ele vai em direção à carne. Ele não vai nem pensar duas vezes, ele vai atacar a presa, né? Porque está tudo programado. Já o ser humano, a gente tem opção, né? Então, eu posso nascer comendo carne, eu posso decidir virar vegetariano. Eu posso ter todo um mecanismo bastante traumático na minha infância, né? De abuso, e eu posso optar não repetir o que aconteceu para mim. Eu posso optar, é um esforço que eu vou colocar de transformar a minha vida, né? De trazer luz e não repetir o mesmo mecanismo que aconteceu comigo. Então, existe uma possibilidade, embora a gente é bastante programado, a gente sabe disso, a gente ainda tem essa diferença entre outros seres, né? E junto com isso, a gente encontra também que a gente tem uma certa autoconsciência. A gente é consciente de si mesmo. E essa consciência de si mesmo, ela caminha junto, ela vem junto com uma certa visão crítica, um certo julgamento de si mesmo. E que, quando eu falo uma consciência de si mesmo, quem é esse si mesmo? Né? O que a gente quer dizer com consciência de si? Então, quando eu falo oh, fulano de tal, quando eu falo a Rebeca, a Maria, né? Você consegue até, se você conhece alguma Rebeca, você até vê a Rebeca, né? O que você vê? Você, imediatamente, você inclui o corpo da Rebeca. Então, quando você pensa Rebeca, você pensa o corpo da Rebeca, né? Então, a gente coloca sempre o corpo. Quando a gente fala eu, quando a gente fala consciência de si, consciência do meu corpo. E por que você inclui sempre o corpo? Porque você acredita que a limitação do corpo é a sua limitação, né? Então, quando eu falo Rebeca, você vê o corpo da Rebeca. A Rebeca se limita a esse corpo, né? E isso vem junto com esse julgamento, com essa crítica em relação ao corpo, né? Coisa que um animal não tem, né? Um animal, ele tem uma certa consciência, sim, mas ele não tem essa crítica, esse julgamento em relação a si mesmo, né? Um cachorro poodle, ele acorda, ele não vai no espelho ver se o cabelo dele, se o pelo dele tá enroladinho bonito, se ele precisa de uma chapinha, se ele precisa lavar o pelo dele, não. Se tá emaranhado, se tá sujo, se tá organizado, ele não tá nem aí. E ele também não tá nem aí para o que o outro vai falar do pelo dele. Ele tá bem. Ele não tem essa autocrítica, esse autojulgamento. Agora, gente, você pode estar andando em qualquer lugar. Tem um espelho, na hora, você dá aquela olhada no espelho, checa, tá tudo certo, tá tudo ok, tô bem, né? Dá aquele sorrisinho, vê. E essa crítica, né, que a gente tem em relação ao corpo, né? Tô gorda, tô magra, tô com espinha, tô com o cabelo branco, e aí vai crescendo. Então, existe, né, quando a gente fala consciência de si, é a consciência desse corpo. E essa consciência desse corpo, ele caminha junto com esse julgamento, com essa crítica que a gente tem, né? E esse julgamento, né, essa visão crítica que a gente tem, não é eu, não é fulano de tal, é universal, tá? Todo mundo tem essa consciência do corpo e essa visão crítica em relação ao corpo, né? E daí a gente pode ver também universal no ser humano vários outros pontos, né? Então, memória é universal, todo mundo tem memória, todo mundo tem emoções, todo mundo tem um certo conhecimento, todo mundo tem ignorância, né? Tudo isso é universal. Então, esse julgamento, quando a gente fala julgamento,
sobre si, sobre o corpo, não é só o corpo, é um julgamento sobre corpo, mente e os sentidos. E esse julgamento, essa crítica, essa visão crítica que o ser humano tem em relação ao corpo, mente e sentidos, é universal. Todo mundo tem. Todo ser humano tem. Seja no Japão, seja no Brasil, seja onde for. Seja rico, seja pobre, qualquer ser humano. E se a gente observar um pouco mais, a gente pode encontrar mais pontos universais que a gente encontra no ser humano. Então, se a gente olhar, a gente pode perceber que as pessoas, né, se a gente para e observa, ninguém está sentado, olhando o pôr do sol, ou olhando as estrelas, ou simplesmente olhar o tempo passar. A maioria não está fazendo isso. Talvez um adolescente está meio perdido, não sabe, né, qual vai ser o rumo da vida, então ele está pensando, está deitado no sofá sem fazer nada, ou já alguém mais idoso, né, já viveu tudo, já chegou no final da vida e está, né, simplesmente, eu lembro minha avó ela ia no ponto de ônibus, não para pegar o ônibus, para sentar e ver as pessoas passarem, ver o movimento, né? Então, essa mente contemplativa não é a maioria. A maioria está o quê? Movimento. E hoje, o que a gente vê? O movimento, 10 anos atrás, o movimento hoje é tudo muito rápido, né? Seja no celular, ou seja no movimento físico. Então, existe um movimento rápido. O que é esse movimento rápido? Uma busca. Então, o ser humano, ele está constantemente buscando, né? Então, sim, sem dúvida, as buscas são diferentes, né? Um busca ser rico, outro busca felicidade, outro busca casar, outro busca divorciar. Então, as buscas são inúmeras e são diferentes, mas a busca é universal. Todo mundo busca, todo mundo está sempre buscando. Então, agora a gente precisa dar uma olhada, né? Entender um pouco essa universalidade do buscador, né? Então, por que a gente busca? Por que a gente está constantemente buscando, né? Então, você busca por quê? Porque você sente uma carência, uma falta, né? Então, existe essa sensação de algo falta, uma carência, e, portanto, eu tenho que completar, eu tenho que buscar fora, eu tenho que buscar aquilo que vai trazer, vai saciar essa carência. Então, você olha para si como sendo uma pessoa que tem carência, né? Embora a gente não está consciente disso, mas simplesmente pelo fato de buscar, é porque eu tenho uma carência, algo falta, né? Então, algo falta significa o quê? A conclusão que eu tenho em relação ao que eu sinto, eu me sinto uma pessoa com carência, uma pessoa que falta, uma pessoa que não está completa, né? Então, existe um certo julgamento, uma certa visão crítica em relação a isso. Então, o que é? Esse querer é o quê? Eu sou inadequado. É uma conclusão que talvez não esteja clara, mas ela é a base de toda essa busca, é a base de todo esse querer. E esse sou inadequado não é algo eu, né? Porque eu sou frustrado, porque eu tenho tanto problema na minha infância. Não, não sou eu. Não é o indivíduo fulano de tal. Esse ser, esse sentir-se inadequado é universal. É todo mundo. Seja ele pobre, seja ele rico, Elon Musk, né? A pessoa mais rica quer ir para Marte. Uma vez que ele chega em Marte, o que acontece? O próximo desejo sobe, né? Realizou um, vem o próximo da lista. Essa busca, ela é constante, que tem esse fundo, eu quero, por quê? Porque eu sou inadequado. Existe uma falta, existe uma carência, e eu busco, então, completar. Eu busco, então, sentir essa plenitude, esse estar pleno, que hoje eu não sinto. Então,
esse julgamento que eu tenho, eu sou, né, carente, eu tenho essa carência, eu tenho essa falta, né, essa conclusão, eu sou inadequado, é um julgamento universal. Todos os seres humanos têm isso em mente, consciente ou não, né? E por isso é algo que a gente pode falar no Vedanta para qualquer cultura, seja Japão, seja Brasil, seja Noruega, seja rico, seja pobre, qualquer pessoa, né, se identifica com essa conclusão, com essa sensação, né? Então, isso é reconhecido pelo Vedas, né? Esse indivíduo, ele busca, né? Todo ser humano, ele nasce buscando. E ele busca com o intuito de se livrar dessa sensação de querer, saciar esse querer. Esse querer, ele demanda. Então, você quer saciar. Existem momentos onde a gente encontra essa resolução. E daí tá tudo bem, tá tudo maravilhoso. Mesmo não tendo atingido tudo que você gostaria, né? Mas é esse saciar, essa sensação do querer. Então, aqui, o buscador, né? É esse buscador que tem a sensação do querer, né? Essa sensação do querer que está lá como base, como pano de fundo, né? É presente a todo momento. Então, portanto, né? O problema se encontra onde? No buscador. O problema, ele está onde? Está no eu. Então, esse problema, ele é bem mais profundo. Ele não é um problema meramente associado com o corpo, associado com a casa. Não. Né? Ah, é porque eu estou gorda. Por isso que todos os meus problemas é porque eu estou gorda. Não. Você emagrece, vem outro problema. Ah, o problema é porque eu não tenho dinheiro. Fica rico. Veja quantos problemas vêm junto com a riqueza. Então, o problema não é meramente associado com corpo, dinheiro, casa, não. O problema, ele é mais profundo, né? Então, qual que é o problema? Eu me recuso a aceitar a mim mesmo como sendo, como eu sou, né? Então, eu não aceito quem eu sou hoje, como eu sou hoje. Então, existe um julgamento, né? Uma conclusão, uma crítica em relação ao que eu sou hoje. Então, hoje eu sou o quê? Eu sou incompleto, eu sou infeliz, eu sou imperfeito, eu sou inadequado. E enquanto eu me vejo dessa forma, a busca continua, né? A busca não cessa. Então, o Vedas, né? Porque eu não tenho, porque eu não estou satisfeito comigo mesmo, então o Vedas aponta que porque eu não estou satisfeito comigo mesmo, o buscar continua e vai dar continuidade, enquanto eu não estar satisfeito, feliz com o que eu sou, né? Então, o fato, né, de fato, o que a gente está buscando é se libertar dessa sensação de insatisfeito, insatisfação, né? Essa sensação que a gente tem é o que a gente quer livrar-se. Então, na visão do Vedas, o que ele apresenta? Ele apresenta o eu como eu sendo um ser pleno e completo. Bem diferente da conclusão que a gente chegou, né? Que a gente chega, que a gente assume, às vezes a gente não está consciente, mas só observando todo o a nossa vida, a nossa busca, a nossa direção aponta a conclusão que a gente tem de si, a autocrítica que a gente tem de si mesmo, que é o quê? Eu sou inadequado. E isso é universal. Só que o Vedas aponta para você que não, você é pleno e completo, aqui e agora. Ou seja, segundo a visão do Vedas, a nossa conclusão vai totalmente contra a nossa natureza. Então, é isso no Vedanta, é essa a visão que é a visão dos Vedas. Eu como um ser pleno e completo. E é essa visão que abraça todos os tópicos que a Gita desenvolve, né? Então, ela tem como base essa compreensão do eu como um ser pleno.
Então, sempre que a gente vai dar uma olhada, né, vai estudar a Gita, essa visão base, ela tem que estar muito clara. Senão, a Gita, ela não passa a ser, não pode ser chamada de uma escritura, né, uma escritura sagrada. Pode chamar de escritura, mas quando a gente fala escritura sagrada, por exemplo, o Vedas é considerado, a gente chama escritura sagrada, significa em sânscrito, Shastra, né? Então, quando a gente fala Shastra, o Vedas é um Shastra. Ele não tem, ele é considerado Anadi, ele não tem um início, ele não tem uma data onde ele iniciou, né? Então, acredita-se que o Vedas, toda vez que tem a criação, o Vedas está presente e disponível para todo ser humano. Então, isso significa o quê? Significa que ele está sempre atual, né? Ele é sempre, a qualquer momento, a qualquer ano, qualquer pessoa que pegar, faz sentido o que está escrito, né? Então, é para qualquer pessoa, não é algo específico para fulano de tal. Não, é algo que cabe para qualquer ser humano. E por isso que a gente chama de Shastra, escrituras sagradas, né? Então, é relevante para qualquer um a qualquer momento, né? Não importa se há 1000 anos atrás ou agora, né? Você vai ler e vai fazer sentido. Então, aqui, a Gita, ela não é Anadi, ela não é considerada sem início. Ela teve um histórico, ela teve um início histórico, né? Então, a Gita, como eu falei, é esse momento, né, da guerra. Então, é esse ensinamento do Senhor Krishna para Arjuna. Então, teve um início. Agora, se essa escritura, né, a Gita, está falando com Arjuna, então ela vai ser o quê? Vai ser algo que não é relevante para todo mundo. É relevante só para Arjuna. Mas daí a gente não pode estar chamando isso de Shastra. Então, a gente tem que entender por que a Gita é Shastra. Por que a Gita é uma escritura sagrada, né? Então, a gente tem que entender um pouquinho esse histórico da Gita, que a gente vai estar vendo agora, um pouquinho, uma pincelada. A gente viu, né, no Valor dos Valores, a gente deu uma olhada, e aqui também a gente dá uma pequena pincelada no contexto, né, do Mahabharata e da Gita, né, onde culmina essa guerra. Então, o Mahabharata, ele vai estar narrando esse reinado dos Kurus, desse clã, né? Existia um rei chamado Vichitravirya. Esse Vichitravirya, ele teve dois filhos, Dhritarashtra e Pandu, né? Então, esses dois, Dhritarashtra era o primeiro filho. Sendo o primeiro, ele que teria que assumir o reinado. Quando o pai, né, ou morre, ou passa, né, o reinado para o próximo, sempre é o filho mais velho que assume. No entanto, Dhritarashtra, ele nasceu cego, né? Então, sendo cego, ele não pode assumir o reinado. Então, quem que assume o reinado? Pandu. Então, a história, né, a direção da guerra começa aí nesse ponto. Então, Dhritarashtra, ele se casa, né, ele é cego, ele se casa e ele tem 100 filhos. O principal desses 100 filhos é Duryodhana. Duryodhana e os 99 irmãos. Esses 100 irmãos são chamados Kauravas. Tá? Não precisa se preocupar muito com o nome, é só mesmo para ter essa visão panorâmica do que está acontecendo, né? Então, Dhritarashtra, esse, né, príncipe que era, né, cego, ele se casa e ele tem esses 100 filhos, e esses 100 filhos são chamados os Kauravas. Aqui, lógico, tem toda uma simbologia, né? Então, ele é cego, ele não consegue ver, né? Então, ele tem aí uma grande deficiência intelectual, né? Isso a gente, entre linhas. E todos os filhos dele, todos iniciam com Du. No sânscrito, Du é algo negativo, é algo pesado, é tristeza, né? Então, todos eles carregam. Então, lógico que tem uma simbologia por trás. E Pandu, o irmão de Dhritarashtra, que assume, que vira rei, porque o irmão mais velho não podia assumir,
Pandu também casa e tem 5 filhos, né? Então, ele tem Yudhishthira, Bhima, Arjuna, Sahadeva e Nakula. Ele tem esses 5 irmãos, né? Esses 5 chamados de Pandavas, os filhos de Pandu. Então, a gente tem os Kauravas, que é filho do Dhritarashtra, e a gente tem os 5 filhos de Panda, que são os Pandavas, né? Então, esses 2 grupos é o foco, né? É a luz onde acontece toda a direção do Mahabharata até chegar nesse episódio da guerra. Então, esse Duryodhana, que é a pessoa mais destacada, né, dos filhos entre os Kauravas, esse Duryodhana, ele tinha muita inveja. Ele não aceitou, ele era o irmão mais velho, e ele não aceitou esse destino dele, porque se o pai dele não fosse cego, o pai dele seria o rei e o próximo seria ele. E para isso ele não conseguiu digerir nunca na vida dele. Então, esses 2 grupos, Kauravas e Pandavas, que na verdade eram o quê? Familiares, eram primos, nasceram juntos, viveram juntos, foram criados pelos mesmos avós, pelos pais, é tudo uma família toda junta, unida, os mesmos professores, né? Vivendo reunido no mesmo reinado, né? Então, o Duryodhana e os Kauravas nunca conseguiram aceitar esse destino dos Pandavas como sendo o próximo, assumindo o próximo reinado, né? Então, essa raiva, esse ódio, né, ele é cultivado no decorrer dos anos. Então, Duryodhana, esse ódio, ao invés de ir diminuindo à medida que os anos iam passando, ele foi aumentando, né? E chega um ponto que esse ódio, ele é tão denso que todos os familiares resolvem, então, dividir esse reinado para parar essa confusão. Então, o reinado onde Duryodhana, né, que estava cheio de ódio, ele ia reinar, e o reinado onde Yudhishthira, o irmão mais velho dos Pandavas, iria reinar, né? E essa divisão, ela não foi baseada em Duryodhana, não foi feita, né, justamente. Então, Yudhishthira recebe um pequeno pedaço de terra, praticamente um deserto, onde nada pode crescer. Só que o Yudhishthira, né, os Pandavas, traz esse reinado, esse lugar, transforma num reinado maravilhoso, onde toda a Índia fala da glória desse reinado. E esse foi o último grão para Duryodhana, e ele não conseguiu engolir isso de forma alguma. Então, Duryodhana, ele resolve dar um fim nisso. Ele queria, de qualquer forma, acabar com os Pandavas. E isso não é agora, desde sempre. Várias tentativas de matar, de liquidar. E agora ele queria realmente tirar esse reinado e colocar os Pandavas, para fora. E o que ele faz, então? Ele sabia o ponto fraco de Yudhishthira, né? O príncipe, então, o ponto fraco dele era jogos. Ele era simplesmente viciado em jogos de dados. Então, ele cria um jogo e convida, né, uma sessão de jogos e convida, então, Yudhishthira para fazer o jogo. Só que esse jogo é sujo, né? Ele faz uma trapaça e chama, então, Yudhishthira para participar. E o jogo acontece. E o jogo vai, até a cada passo, Yudhishthira vai perdendo absolutamente tudo. Ele perde o reinado, ele perde os irmãos, ele perde a esposa, ele perde tudo. E isso vira uma grande tragédia, porque todo mundo sabe que Yudhishthira, que os Kauravas estão roubando, eles estão trapaceando, fazendo um jogo sujo. Mas Yudhishthira concordou de jogar. Então ele perde tudo, absolutamente tudo. E daí fica a grande polêmica, o que vai fazer, como que a gente pode deixar, né, os Kauravas fazerem dessa forma, né, humilhar os Pandavas dessa forma, né, não é possível. E daí existe lá um grande, né, encontro, e todo mundo decide, então,
mandar, né, os Pandavas para um exílio, né? Então, manda eles para a floresta. Eles têm que passar 13 anos em exílio. Então, 12 anos, os Pandavas, esses 5 irmãos, vão passar na floresta, e o último ano, eles podem sair da floresta, entrar em vilarejos, mas eles não podem ser reconhecidos. Se eles forem reconhecidos por qualquer um, eles são príncipes, eles são heróis da sociedade, eles são famosos, né? Então tem que estar realmente, né, escondido, né? Transformar a roupa, transformar o modo para ninguém reconhecer. Se for reconhecido, eles perdem totalmente daí o reinado, né? Então foi esse acordo que foi feito. Muito bem, né? E o Yudhishthira, ele podia ter, ele tinha a opção de falar, não vou jogar, mas ele jogou, ele era viciado e ele acabou, né, perdendo absolutamente tudo, mesmo que esse jogo era trapaceado. Então, essa decisão foi feita e eles vão para o exílio. Então, Pandavas passam 12 anos com sucesso na floresta, né? Vários episódios, Mahabharata conta, né? Todo esse episódio muito lindo, né? Deles, no momento que eles estão na floresta, várias coisas, vários incidentes que acontecem. E daí chega o último ano, onde eles vão, então, né, para o vilarejo. E como eles se escondem, né, e todo mundo percebe, porque eles têm uma capacidade, eles foram educados como príncipes, então toda conduta é diferente, toda habilidade é diferente, né? E eles conseguem passar por tudo isso com sucesso. Passam uns 13 anos, ninguém o reconheceram. E eles voltam, então, para o reinado onde Yudhishthira está lá, onde Duryodhana está lá reinando. E o que acontece, então? Era para retornar tudo que ele perdeu, porque esse foi o acordo. E o que Duryodhana faz? Ele não aceita. Ele simplesmente não aceita. Então, ele é mergulhado em inveja, ciúmes, medo, né? Ele não é muito carregado, é muito pesado o interior de Duryodhana. E ele não devolve. Ele fala, não, aqui ninguém vai entrar. Vocês ficaram, volta para a floresta, aqui agora é meu reinado. E os mais velhos, né? Os avós, o pai, né? O próprio pai de Duryodhana fala, não, agora já é demais. Agora a gente tem que devolver. Isso não pode acontecer. Se você continuar dessa forma, vai ser uma tragédia. Vai acontecer realmente uma tragédia. Mas Duryodhana não escuta e nega esse reinado, devolver o reinado para os Pandavas. E com isso, então, resta apenas uma coisa, a guerra, né? Uma batalha. Então, essa batalha é declarada, né? A batalha entre Pandavas e Kauravas, né? E Pandavas, eles estavam já não aguentavam mais. Eles passaram por muito, não foram desde criança. Essa batalha ela está acontecendo desde criança, né? Trapaceado, humilhado, tentando matar, né? Criou casa, colocaram fogo na casa para matar os Pandavas. Então eles estavam carregando isso há muito tempo. Né? E a humilhação que passou, né? Mandar para a floresta 13 anos, então foi uma vida, né? Difícil para os Pandavas e eles não aguentavam mais, então eles queriam a guerra, eles queriam colocar um fim para tudo isso. Né? Então todo mundo começa a se preparar para a guerra, criar aliados. E Krishna era uma figura muito importante nessa época. Né? Krishna, ele tinha vários boatos, várias pessoas, muitos reconheciam ele como avatar, como sendo uma personificação de Deus na Terra, outros não, mas essa figura era um personagem muito forte naquela época, o Senhor Krishna. E os Pandavas sabiam disso, né? E Arjuna, ele aproxima Krishna, Duryodhana também aproxima Krishna para ter, né, ele do lado. E daí Krishna faz uma oferta, ele fala assim, eu estarei do lado, né, daquele que me escolher, eu vou estar do lado dessa pessoa, mas eu não vou lutar. E quem não me escolher vai ter todo o meu exército do lado daquela pessoa. Então, ou você escolhe o exército, o meu exército, para lutar com você do seu lado, ou você me escolhe. E
o Arjuna nem pensou duas vezes, é o Krishna que eu quero, essa presença, simplesmente a presença de Krishna muda tudo, né? Então, também simbolicamente, essa presença do divino, né? Quando você tem esse aspecto, né? Daí vamos, esse aspecto divino na sua vida, tudo transforma, tudo está em ordem, tudo está tranquilo. E Duryodhana, claro, ele ficou muito feliz em ter o exército lutando do lado dele e Arjuna com Krishna. Então, está tudo pronto, tudo preparado, todos os aliados, todos os elefantes, todos os cavalos, todo mundo pronto para essa grande batalha, né? O dia da batalha chega e Krishna, Arjuna escolhe ele para ser o cocheiro, ele que vai ser o motorista da carruagem de Arjuna. Então chegou o momento e Krishna está lá sentado, né, guiando lá os cavalos. Arjuna está sentado, preparado já com arco e flecha, já com sangue fervendo, louco para chegar o momento da batalha. E tudo está pronto para acontecer. E geralmente nessas grandes batalhas sempre tem um encontro pré-batalha, onde você vê, né, os seus inimigos. Até hoje, né, qualquer luta você, né, essas lutas que acontecem, né, em TV, ele sempre tem esse encontro, né? Esse primeiro encontro onde eles falam, trocam palavras, um agride o outro, né? Só para sentir, dar aquele gosto da briga, e daí a briga acontece, né? Então, esse primeiro encontro, Arjuna pede para Krishna. Então, ele fala, Krishna, me leva bem próximo, onde eu posso ter uma visão panorâmica dos meus inimigos. E Krishna, né, como um grande, né, motorista, ele vai, ele pega, ele leva a carruagem de Arjuna e coloca, situa num lugar onde ele não vai perder as principais figuras dos inimigos. E daí Arjuna, ele dá com o sangue fervendo, pronto para essa batalha, ele olha essa visão panorâmica. E o que ele vê? Ele não vê inimigos, né? Ele não vê inimigos. Ele vê o quê? Ele vê os avós, ele vê familiares, ele vê amigos do lado oposto. O que era para ser inimigo, ele tem um olhar de amigos. É o meu povo, não é um inimigo que eu vou lutar. E nesse momento, simplesmente, no momento da batalha, estava todo mundo pronto para tocar a corneta, tocar a concha e iniciar a batalha. Arjuna simplesmente congela. Não consegue mais sair. Então, ele simplesmente, né, perde a visão para que ele estava lá, né? Ele congela e ele fala pro Krishna, Krishna, eu simplesmente não posso lutar. Deu um nó aqui no meu coração. Eu vou parar essa luta. Eu não vou ir avante a essa luta. Não faz sentido nenhum essa guerra acontecer. Só que assim, a gente tem que entender que essa guerra foram meses de preparação. Ele sabia com quem ele ia lutar. Ele sabia que todos os primos estavam do outro lado. Ele sabia que o avô estava do outro lado. Ele sabia que os professores dele estavam do outro lado. Ele sabia quem eram os inimigos e com quem ele ia lutar. Ele tinha claro isso. Mas na hora que ele depara, dá um nó no coração. E daí ele começa, né, a seguir essa linha de pensamento congelado, onde ele começa a ver que não existe razão da luta acontecer. Então, um dos argumentos que ele coloca é: como que eu posso acabar? Se eu iniciar essa luta, eu vou ter que liquidar com todo mundo, e uma vez que eu liquidei, né, quando você ganha a batalha, o que você faz? Você celebra. Eu vou celebrar com quem? Com quem eu deveria celebrar, eu derrotei, né? Então, os meus familiares, os meus amigos, com quem eu deveria celebrar a grande vitória, eu não vou poder, porque eles estão do outro lado e eu matei eles. Então, isso não é possível. Eu simplesmente não consigo, né, assumir e iniciar essa batalha. Como que eu posso desfrutar? Como que eu posso ter o prazer de um reinado, assumir um reinado, se essa visão
de Bhishma, né? Bhishma, o vô dele, né? Ele cresceu na presença do vô. Drona, o professor que ensinou tudo para ele. Como que ele pode desfrutar o reinado com essa visão, com essa cena de Bhishma, Drona, morrendo na batalha por causa dele? Né? Vai seguir essa cena, vai seguir ele como fantasma para o resto da vida? Então, isso não é possível, né? De forma alguma. Então, o problema de Arjuna era que o exército, esse exército que ele tinha a batalha, né, que ele tinha que fazer, eram minhas pessoas, era o meu povo. Né? Se fosse alguém que ele não conhecesse, ou fosse alguém que ele não tinha conexão, não teria nenhum problema. Não é a primeira batalha de Arjuna. Arjuna é um guerreiro, é um príncipe, já lutou várias vezes, né? Tem uma fama de herói. Então, lutar não era medo, né? Não era o problema da guerra, não era o medo da guerra. Né? O problema era o meu povo. Só que, ao mesmo tempo, né, que era o povo dele, esse povo, quem que era? O Duryodhana e os irmãos estavam lá. Eles estavam tendo uma ocupação ilegal. O reinado não era de Duryodhana, ele simplesmente ocupou, né? E cada dia que passava era uma ocupação ilegal. Era contra o Dharma, era contra os valores, o que ele estava fazendo era errado, né? Ele assumindo o reinado, era um reinado totalmente adármico, né? Então, isso ele não poderia, Arjuna, os Pandavas, não poderiam deixar isso acontecer, porque eles eram príncipes. E a função de um príncipe, a função de um guerreiro é proteger o Dharma. Proteger o Dharma a todo momento. Proteger os valores a todo momento. Colocar ordem na sociedade a todo momento. Né? E Arjuna, os Pandavas, eles eram figuras importantes, né? O Arjuna era um grande guerreiro, um grande herói. Então, sendo um herói, as pessoas seguem, as pessoas observam, né? Então, se ele nega colocar a ordem, se ele nega, né, proteger o Dharma, o que é o exemplo para as outras pessoas, né? Como um herói, ele tem seguidores, né? Ele tem pessoas que estão observando a conduta dele. A conduta dele vai refletir em toda a geração. Né? Então, isso ele não estava conseguindo ver. Arjuna estava totalmente, a mente dele ficou totalmente obscura. Na mente dele, por causa de uma pessoa, né, ele acreditava que existia uma grande chance dele poder mudar Duryodhana. Por causa de uma pessoa, não era justo destruir grandes heróis. Bhishma, Drona, Kripa, todas essas pessoas que estavam do lado do inimigo. Né? Então, ele acreditava que talvez mudando a mente de Duryodhana, tudo poderia mudar. Só que isso não ia acontecer, simplesmente não ia acontecer, porque a vida inteira foi assim. Estava claro que Duryodhana estava firme, né, no egoísmo dele, na inveja dele. Né? Então, esse Dharma tinha que ser protegido, né? E o Dharma, na cultura do hinduísmo, né, na cultura indiana, o Dharma não é algo, os valores, né, essa tradição védica, ela não é algo que é passada por teoria, né? Como que você recebe, como que você vive isso, né? Vivendo. Você recebe dos seus pais, né? Então, é de pai, mãe, filho. Né? É assim que é passado. Não é algo que você aprende. Não existe uma organização, não existe uma estrutura, uma diocese, um bispo. Não. Toda essa cultura védica, e é por isso que ela está viva. Porque cada família, cada indivíduo mantém. Ela é passada de pai para filho. E por isso que ela está viva até hoje. Né? Então, se a gente quer destruir o hinduísmo, não é destruir uma igreja ou destruir uma diocese, você tem que destruir todos que acreditam no hinduísmo, todos que seguem o hinduísmo, porque é uma cultura viva. Eu recebo ela vivendo. Então, a preocupação agora de Arjuna era: se eu mato esses grandes heróis, se eu destruo esses grandes heróis na cultura, né, na batalha, né, Bhishma, Drona, essas grandes figuras, grandes heróis, o que vai ser da próxima geração? Quem que vai manter vivo esse Dharma? Quem que vai manter vivo, né, toda essa cultura védica que até hoje a gente teve?
Então, é nesse cenário caótico, né, que Arjuna se encontra. Ele está totalmente confuso. Ele não sabe mais o que é certo, o que é errado. Então, ele sabe que como dever dele, qual que é o dever dele? Como príncipe, como guerreiro, ele deve lutar. Ele deve proteger a qualquer custo os valores, o Dharma, a ordem da sociedade. E esse momento estava pedindo a presença dele. Mas, ao mesmo tempo, o coração dele não permitia uma ação. Então, ele não sabia mais o que era certo, o que era errado. E aqui, o que acontece? Krishna, né? O Senhor Krishna, ele está como um amigo. Ele tá, a presença dele é um conselheiro, um amigo. Ele só vira o professor, né? A Gita em si, esse ensinamento de Krishna só acontece mesmo no segundo capítulo. Até então, ele tá só amigo, né? Parceiro aí de Arjuna. E daí o Krishna vira para Arjuna e fala: o que está acontecendo? Isso eu não esperava de você, Arjuna. Como assim? Você me traz aqui, cria todo esse cenário, foram meses de preparação, a batalha está para iniciar, em 5 minutos está todo mundo iniciando, e você cai de joelho e fala que você não vai lutar, que você vai virar as costas e vai deixar essa batalha? Como assim? Você está brincando, né? Não está falando sério. Então, chacoalha aí esse coração fraco, isso daí não é coração de herói, chacoalha isso, chacoalha essa tristeza, levanta e vamos lutar. Né? Não tem escolha aqui, não tem como você escolher. Né? Para um guerreiro, o maior, a grandiosidade é o que? Ganhar uma batalha. Se ganha uma batalha, você tem o paraíso, você tem o céu, você tem a fama, tudo isso é muito importante para um herói. E você tem uma fama que você construiu toda a sua vida. Se você virar as costas agora, o que vai acontecer? Essa fama ela vai ser destruída num segundo. Né? E com certeza, céu, paraíso não vai estar lá para você. Né? Porque você não está protegendo, você não está fazendo o que o momento está pedindo para você agir. Então, para com tudo isso e vamos lutar. Né? Então, esse é o conselho que Krishna, como amigo, passa. E daí, então, Arjuna continua com o sermão dele, continua, né, falando que não, porque Bhishma, eu sentei no colo de Bhishma, ele que trouxe, né, me educou, né, Drona, tudo que eu aprendi, toda a glória que eu tenho hoje do meu arco e flecha, Arjuna era super, né, conhecido pelo arco e flecha, tudo isso que eu aprendi de A e Z foi pelo Drona, como que eu posso acabar com Drona? Isso não é possível, eu vou embora. Eu vou virar um sannyasi, eu vou para a floresta, eu vou virar um monge. Então, essa era a fala, até que mergulhado no fundo do poço, mergulhado nesse sofrimento, nessa escuridão, Arjuna, de repente, tem um clique. Um clique que já aponta que ele tem um passado. Quando ele viveu na floresta, ele encontrou, né, com gigantes da espiritualidade, grandes monges que moravam na floresta. Então, ele já escutou alguma coisa sobre Vedanta, alguma coisa sobre a espiritualidade. E é nesse momento que tem um clique. E ele vira, então, né, ele vira para Krishna e ele fala, tá bom, vamos parar tudo. A guerra pode esperar. Agora eu quero que nesse momento você me dê, né, esse conhecimento, Shreya. Eu quero saber esse conhecimento da verdade. Né? O que é a verdade? O que é o conhecimento? Eu quero terminar com esse sofrimento. Só que eu não quero terminar momentaneamente. Eu quero um fim completo para esse sofrimento. Né? E eu sei que o conhecimento é o que pode trazer. Então, por favor, Krishna, traga esse conhecimento. E daí muda totalmente o cenário, né? Do meio da batalha, muda esse cenário para Krishna como professor, passando então esse ensinamento. Então, a visão, né, quando a gente fala, a visão principal da Gita é justamente esse ensinamento, esse conhecimento que Krishna vai passar. Então, esse tratado da Gita não é um ensinamento psicológico para Arjuna,
Porque se fosse um tratado psicológico, cabia a ele, ou alguns poucos mais. Mas não. Aqui ele quer uma solução definitiva para o sofrimento, para a dor que ele sente profundamente. E ele quer simplesmente acabar com toda essa dor. Né? Então, por isso que essa mensagem da Gita, ela não é para Arjuna, mas ela é para toda a humanidade. Porque todo mundo passa por sofrimento, todo mundo passa pela dor, e todo mundo quer acabar, fugir, correr, sair dessa dor, né? Mas a gente não quer algo momentâneo, a gente quer uma solução definitiva. Né? Então, é esse o conhecimento que a Gita vai passar. E é essa visão que permeia todos os tópicos que a Gita trabalha. Muito bem. Então, a gente vai estar falando mais, a gente vai mergulhar na próxima aula, então, a gente mergulha iniciando esses 10 versos que a gente vai encontrar na próxima aula. Tá? O material está com vocês, se quiserem já dar uma lida, e próxima aula a gente inicia, então, os versos. Muito bem, pessoal. Então, finalizamos com a oração Swastipataha. Om Swasti prajabhyah paripalayantam nyayena margena mahim mahishaha go brahmanebhyah shubhamastu nityam loka samasta sukhino bhavantu kale varshatu parjanyaha prithvi sasya shalini desho yanksho bharahitaha brahmana santo nirbhayaha sarve bhavantu sukhinah sarve santu niramayaha sarve bhadrani pashyantu ma kaschit dukkha bhag bhavet asato ma satgamaya tamaso ma jyotirgamaya mrityorma amritam gamaya. Om Purnamadah Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Harihi Om Shri Gurubhyo Namaha. Harihi Om. Muito bem, pessoal. Ficamos por aqui, então. Uma linda semana para todos. Próxima quarta a gente tem mais. Namastê. Obrigado, professora Sônia.